Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, trazendo gestores, administradores, custodiantes, participantes do mercado como um todo, órgãos reguladores, mas também aquelas pessoas que fundamentam e cravam os tijolinhos das empresas para que vocês se provoquem, entendam melhor os seus investimentos e tragam as perguntas corretas, tragam novos insights a partir do programa. E hoje nós vamos bater um papo com o André Pimentel, CEO da Performa Partners, sobre reestruturação de empresas, sobre o mercado de varejo, como atuar numa gestão interina e uma série de outras curiosidades e relevâncias que vocês vão acompanhar no programa de hoje. André, foi um prazer recebê-lo aqui no Você com Dinheiro de hoje. Obrigado, Felipe. O prazer é todo meu estar aqui. Tem uma pergunta, queria começar o programa de hoje com uma pergunta que, desde confirmada a sua participação, eu estava ansioso por fazer. Tem um debate acalorado no mercado financeiro sobre as empresas de varejo. E alguns grandes investidores, grandes nomes do mercado, têm a máxima de que não se investe em varejo porque não tem como ganhar dinheiro com varejo. Eu vou jogar essa pergunta para você. É possível ganhar dinheiro com varejo? Na verdade, é possível ganhar dinheiro com qualquer coisa, desde que bem gerida. Obviamente, dependendo das condições de mercado, você pode ter momentos difíceis. E o varejo vem passando por um momento difícil, eu diria que já há muitos anos. E, de uma certa forma, acredito que até algumas decisões estratégicas dos próprios gestores das companhias acabaram também complicando o cenário das empresas dentro do cenário maior econômico do cenário brasileiro. Mas é possível. A gente pode pensar exemplos em determinados momentos que você teve companhias muito rentáveis e eventualmente depois talvez perderam um pouco da capacidade de rentabilizar seus negócios, mas novamente, tudo fruto de decisões dos gestores, de questões de mercado pontuais, mas é possível. O varejo tende a ser um ponto de atenção maior por algumas daquelas ferramentas e ciladas que a gente às vezes aprende nos livros, né? A necessidade de capital de giro como um fator importante de descasamento de caixa e resultado, e mesmo o incentivo por crescimento que gera lá o famigerado efeito tesoura, né? Como é que é possível garantir, né, um crescimento sustentável no varejo sem colocar os pés pelas mãos e acabar queimando caixa por esses canais, esses drenos que não aparecem na DRE? A pergunta é muito interessante. Realmente, quando você olha para o negócio de varejo, ele conceitualmente é um negócio que trabalha com margens apertadas. E, por outro lado, ele também demanda muito capital de giro. Então, certamente, fluxo de caixa é uma coisa absolutamente fundamental de ser olhada com atenção no negócio de varejo. Enfim, a situação brasileira, de novo, né, trazendo alguns desafios adicionais, porque, por exemplo, um negócio de varejo, você ter dívida é bem complexo, porque juros altos, como a gente vem experimentando no Brasil, tivemos ali um pequeno período de normalidade, vamos dizer assim, mas, em geral, juros muito altos, quando você pega companhias que começam a se endividar, a dinâmica do próprio varejo, ela acaba trazendo para as companhias dificuldades muito grandes. Quando você fica apertado de caixa, você tem dificuldade de usar capital de giro, você tem dificuldade de crescer, você tem dificuldade de implementar estratégias para ser competitivo no mercado. Enfim, não é um negócio muito fácil e, novamente, Brasil para o varejo é um desafio bastante grande pelas condições que a gente tem experimentado já há muitos anos do ponto de vista econômico. Então, assim, fluxo de caixa é a coisa principal que se tem que olhar no varejo, mas não é tão fácil.
Esse é um ponto importante. Como esse fluxo essa necessidade de capital de giro tão alta, porque se você toma crédito para cobrir a capital de giro, estou falando de tomar aquele capital de giro do banco, 3% ao mês, vai quebrar rapidamente o varejo, mas mesmo se você tem um crédito mais barato, quando a gente está falando de margens margens líquidas na casa de 2 ou 3%, é muito complicado você conseguir colocar um crédito ali dentro e não corroer o pouco de margem que se tem, né? Exatamente. E quando você fala em margem líquida lá no bottom line, no fundo a gente não está olhando nem alguns outros consumos de capital, né? Um negócio tem que reinvestir nele mesmo. Então, quando você vê DRE, margem líquida lá embaixo, você não está enxergando algumas outras coisas. Então, uma empresa que queira no varejo fazer algum nível de crescimento, ela precisa investir. E investir no Brasil é muito complicado. Logo, se você tem qualquer nível de endividamento, isso vai te atrapalhar em algum momento. A empresa aí começa a precisar, eventualmente, fazer um ritmo de crescimento muito alto para poder, vamos dizer assim, ir pedalando, né? E se as condições de mercado, em algum momento, elas atrapalham, elas andam para trás, elas dificultam o negócio, essa pedalada acaba não dando certo. E aí você tem um problema sério. Se você olhar a maior parte das empresas de varejo hoje no Brasil, pelo menos aquelas que a gente consegue enxergar os números, né? Porque apesar de a gente ter uma quantidade até interessante de empresas de capital aberto, mas a gente tem grandes empresas no varejo de capital fechado e que a gente às vezes não enxerga, né? Como é que as coisas estão. Mas efetivamente você vai ver que todas elas hoje têm um problema muito sério de endividamento. Um problema esse que corrói a capacidade dela não só de reinvestir no próprio negócio, como também eu disse, de buscar ferramentas e estratégias de se tornar competitiva no dia a dia. E a gente tem ao mesmo tempo que aqui tomar dívida é difícil, o capital é caro e a estrutura de dívida para o varejo é um ponto de equilíbrio duro, a gente tem um mercado em que prazo de pagamento no varejo é muito demandado. Se você tem se você vai numa loja de roupa na Europa, dificilmente tem lá a sugestão de parcelamento no cartão de crédito. Aqui, dificilmente você vê uma operação que não tenha, né? E como equilibrar esse atendimento do mercado de elevar o prazo de pagamento como uma estratégia de chamada de clientes com o equilíbrio para que isso não te corroa, não te pegue no contrapé do capital da necessidade de capital de giro? Você tocou num ponto muito relevante da estrutura de negócio do varejo. A gente aqui no Brasil, novamente, por uma condição econômica, as pessoas, elas para consumirem, elas têm que usar uma quantidade de dinheiro por mês muito pequena. Porque, no fundo, o tamanho do bolso delas é pequeno. Para isso, ela acaba usando o parcelamento. O problema é que o parcelamento ele atrapalha as duas pontas. Ele atrapalha, fala primeiro do consumidor, ele atrapalha o consumidor a partir do momento em que ele se compromete com uma compra parcelada. Isso vai atrapalhar a capacidade dele de continuar comprando na mesma medida ao longo daquele prazo que, né, até vencer o parcelamento que ele fez. Então, você dificulta o consumo, o que para o varejo é muito ruim. E, por outro lado, no varejo, ele não tem muita alternativa hoje para competir com seus concorrentes, a não ser também abrir mão e fornecer condições de parcelamento. E, novamente, olhando para o mercado brasileiro, juros altos, etc., esse é o tipo de corrosão da sua rentabilidade que às vezes a gente não enxerga na dívida. É mais um item das despesas financeiras que o varejo acaba tendo que absorver. Por quê? Porque, no fundo, ele está financiando, né? Ele é que está bancando o financiamento daquele cliente. Claro, muitos varejistas
entenderam essa dificuldade de continuar financiando o consumidor usando capital de terceiros, e muitos deles fizeram até financeiras próprias, né? Arrumaram um jeito de botar uma operação para poder ganhar dinheiro. E durante algum tempo ganharam dinheiro com isso. Mas, novamente, o varejista, ele a especialidade dele não é banco. O negócio dele é o varejo. Então, qualquer dificuldade, qualquer mudança de mercado, a gente já viu alguns casos no varejo em que as operações financeiras acabaram trazendo problemas muito maiores para os varejistas. Então, assim, isso é uma armadilha que as companhias acabaram entrando já há muito tempo atrás e que, enfim, em algum momento vão ter que identificar uma saída disso. A questão é que, se todos os varejistas continuarem dando esse tipo de condição para o consumidor, muito provavelmente eles vão continuar com esse tipo de corrosão dentro do seu resultado, que é muito complexo. Novamente, por um negócio de margens muito baixas, você tem que absorver despesas financeiras e mais o risco de inadimplência e por aí vai. Tem um outro ponto que é o trade-off de disponibilidade versus nível elevado de estoque, né? Hoje em dia, a gente vai comentar sobre isso também, tem uma dinâmica de varejo um pouco diferente, você levar o estoque para a indústria e o varejo ser o intermediário, com estruturas de varejo digital, etc. e tal, a gente chega nesse assunto também, mas dando um passo atrás, há uma problemática do estoque falso. Então, você ter uma contabilização de estoque, um estoque que não se enquadra com o comprador, com o que está sendo comprado naquele momento, o estoque vai envelhecendo e cada vez mais esse estoque vale menos. Mas isso não é registrado na contabilidade. E as empresas acabam, eventualmente, não propositalmente, mas com um balanço, bem entre aspas, maquiado no seu valor, né? Como é que tem sido a dinâmica de gestão de estoque em um mundo onde os produtos ficam defasados cada vez mais rápido? Muito interessante, muito complexo esse assunto. Vamos lá. Primeiro, se a gente olhar uma empresa de varejo que seja focada, ela certamente tem que buscar fazer uma gestão de estoques muito precisa, o que não é fácil, obviamente. Só que, à medida que você diversifica cada vez mais, esse problema ele vai se agigantando, né? Então, a gente volta nessa questão do capital de giro, né? As empresas acabam tendo que bancar um nível de estoque muito elevado quando elas se diversificam. E, certamente, como elas não acertam sempre 100% na mosca, você vai tendo estoques que vão ficando. Você vai formando o que a gente chama de uma cauda longa de estoque. Produtos que o mercado não aceitou bem, eventualmente produtos que você comprou numa quantidade muito maior do que a demanda real acabou consumindo. Isso vai ficando, efetivamente. Se você não cuidar e buscar fazer uma gestão de estoques muito precisa e sempre levando em consideração que essa cauda longa que ficou, você tem que procurar queimar ela rapidamente, essa corrosão desse valor de estoque, ela vai aumentando. E realmente, isso às vezes é pouco percebido no balanço das companhias até o limite. Qual é o limite? Quando eu preciso, de qualquer maneira, de caixa e eu pego aquilo tudo e queimo quase a preço de custo. E aí você tem impacto nas margens e etc. Então, em algum momento isso vai ter que ser notado dentro do resultado das companhias. Isso acontece muito, e se a gente for olhar os resultados das varejistas recentemente, você vai ver muitos impactos relacionados a isso em algumas delas, e você ainda espera, em outras que ainda não fizeram isso, esse impacto necessariamente vai vir. Elas têm que fazer um ajuste em algum momento, até porque você começa a ter tanto produto obsoleto que você começa a impactar, inclusive, a operação logística. E é engraçado que
as companhias às vezes não levam em consideração o custo, por exemplo, de você ter estoque obsoleto ocupando espaço num CD. Nós anos atrás, tínhamos um dos projetos que nós fizemos numa varejista bem grande. Ela tinha um plano de implementar um segundo CD. Ia investir aí, bastante tempo atrás, alguma coisa na ordem de 20 milhões de reais por um novo CD. Quando a gente foi fazer o projeto e fomos olhar como é que era o nível de estoques, etc., a gente começou a notar que aquele CD estava mais de 50% ocupado com produto obsoleto, que a área comercial, na verdade, não queria queimar, porque ela sabia que aquilo ia afetar a margem. E aí, como ela era cobrada de margem, ela certamente ia ter um problema. E aí a companhia ia investir um caminhão de dinheiro, que para o varejo, né, capital de giro, investimento e tal, é sempre muito difícil, simplesmente por uma ineficiência operacional histórica que estava acumulando e trazendo um tremendo problema. A gente conseguiu convencer a gestão de tomar algumas iniciativas e conseguir escoar aqueles produtos. Então, teve impacto na margem, mas em compensação, a gente liberou praticamente o CD inteiro e o investimento de 20 milhões, no mínimo, ele foi postergado para 5 anos depois. Então, assim, estoque é realmente muito complicado. Ele tem várias facetas de custo que as companhias acabam não lembrando de olhar, que às vezes ficam muito difíceis do mercado acompanhar. Então, assim, é bem complicado a questão de varejo, de estoque no varejo. E você vai envelhecendo. Se essa companhia não tivesse feito esse movimento, eventualmente aquele estoque tem o valor elevado a zero em algum momento. Exatamente. Você está tentando maquiar, falando, eu não quero queimar a margem agora, deixa ele ali, mas daqui... eu lembro, varejo de moda, né? A gente tem o conceito de algumas fast fashions hoje de terem coleções menos distintas entre si, para que você consiga rolar esse estoque. Mas eu lembro muito de um exemplo de uma empresa listada, inclusive, que das empresas listadas, é a que mais marcava as coleções. Aí você chegava em algumas lojas, flagships delas, tinha umas peças de coleções de 2 anos atrás, você olhava e falava que isso não vai vender nunca mais. Você tinha que ter vendido na ponta de estoque da virada do ano. Agora, esquece. Você acertou na mosca. O exemplo que eu dei era uma varejista de moda. Então isso é muito comum acontecer. Se você olha hoje no mercado, você consegue até identificar algumas que eu acho que encontraram um caminho de lidar com isso e tem tido resultados bastante positivos, mas não é uma coisa muito fácil, não. Não é uma coisa muito fácil. Já pulando a pergunta que eu disse que ia fazer, e nesse novo modelo de marketplace, como essa dinâmica de gestão de estoque capital de giro sobrevive e muda? A questão, o marketplace, quando você usa estoque de terceiros, né, quando na verdade você tem só a plataforma e você usa a plataforma para vender produto de terceiros, e esse estoque está em posse de terceiros, a princípio, menos mal, né? Obviamente, se você se responsabiliza pela logística de entrega, você tem que buscar uma operação eficiente, etc. Mas é menos complicado. A questão é que qual é o sentido de você ter um marketplace e de novo, você vai virar pura e simplesmente um operador logístico? Existem bons exemplos em que negócios estão funcionando e estão gerando rentabilidade desse jeito. A questão é que os marketplaces foram abraçados por varejistas que transacionavam seus próprios produtos. E aí houve uma mistura muito grande das coisas, né? De novo, a diversificação às vezes traz perda de foco. Muitas das varejistas que a gente olha às vezes de capital aberto, se você olhar o histórico, quando elas começaram a buscar o e-commerce como sendo dos canais, uma das estradas de crescimento, elas começaram novamente a diversificar de maneira, eu diria que quase descontrolada. E misturaram muitas vezes os modelos. Você tinha
você tem marketplaces que você vende produtos de terceiro, mas o terceiro também coloca o estoque dentro da sua casa. Ah, mas o estoque é dele, não é seu. Tranquilo, mas você está ocupando espaço com aquele produto, né? E se você tem um objetivo de trazer uma quantidade muito grande de empresas para venderem dentro do teu marketplace, e você tem um modelo em que o estoque está dentro da tua casa, novamente, se aquilo ali não é um bom produto, se aquilo ali não vende bem, você vai ter custos que às vezes você não percebe, que às vezes não estão corretamente contabilizados. A empresa pode falar, mas isso é um problema da outra empresa, né? O estoque é dele, o produto é dele. Mais ou menos, né? Aquilo ali está ocupando espaço, você tem eventualmente perdas com aqueles produtos que às vezes são de responsabilidade da companhia, da dona do marketplace. O marketplace é uma ideia muito interessante para quem foca nisso e tem uma excelente operação logística. Aí funciona bem. Você tem uma série de custos secundários com armazenamento do estoque que não vão para o preço. Então, primeiro, você tem que pagar o aluguel do centro logístico. Ok, isso razoavelmente posso acreditar que é acompanhado. Mas ter mais centros logísticos gera custos secundários administrativos, que é isso, você não coloca na conta. O centro logístico, você tem o seu carrinho percorrendo distâncias maiores, gera uma série de ineficiências para o sistema que você não acompanha, né? Então, será que você otimizar, né, o estoque de fato, como você bem colocou, é um problema só do dono do estoque? Né? Quanto operar aquele centro logístico não fica mais caro por você se forçar a ter um estoque maior pela regra de incentivos que você cria? Fala, me manda muito estoque, quando você precisar eu vou mandar rápido para o seu cliente. Só que você não empurrador de, olha, mas também não manda demais porque isso aqui onera a estrutura. Então, esse trade-off é interessantíssimo e é lançar a luz mesmo para, como você comentou, às vezes muitos desses marketplaces vieram de operações próprias. Então você eventualmente leva essa mentalidade da operação própria para dentro do marketplace e acaba carregando consigo uma série dessas ineficiências. Sim, e tem outras coisas que às vezes também não são consideradas, como por exemplo, quando você está vendendo e entregando um produto de um terceiro e você não tem o controle de qualidade daquele produto, vamos dizer que você faça toda a operação e entregue no cliente. E aí tem um problema de qualidade do produto, o cliente quer devolver o produto. Você tem a logística reversa para fazer. Então, uma operação dessa que parece assim, não, mas o custo principal é da indústria que está botando o produto aqui, o estoque está aqui, mas enfim está num esquema de meio que consignado, né, como a gente fala. Não é só isso, você tem uma série de custos, despesas adicionais que uma má escolha de um produto para você botar no teu marketplace, um fornecedor que não está preparado para colocar no teu marketplace, que vão te trazer problemas. Então você coloca lá um determinado produto, eventualmente por um determinado preço, aquele produto acaba vendendo muito e essa indústria não tem condições de abastecer a demanda, de trazer, né, a quantidade de produtos para poder lidar com a demanda que foi gerada. Então, são problemas que acabam sendo gerados na tua operação que impactam o teu negócio, e não é só assim, o estoque é dele, o problema maior é dele, não. Tem outras coisas que as companhias têm que estar olhando de maneira muito, muito séria. A gente está aqui falando de umas antiguidades, necessidade de capital de giro, fluxo de caixa, são coisas que hoje em dia a modernidade já superou, né? Eu vou trazer um problema moderno. Como você enxerga, dado sua visão operacional da companhia, né? E aí, naturalmente, acho que a gente aqui já teve que passar por colocar uma operação dura de pé e arrumar coisas para que ela consiga sobreviver. Acho que tem uma visão mais casca grossa mesmo das operações da empresa. E algumas coisas eu pessoalmente tenho dificuldade de lidar e entender
que, por exemplo, você tomar capital externo para comprar clientes. Então, você pagar o CAC com capital externo, seja dívida, seja aporte de um sócio investidor. Como você vê essa estratégia e se você já teve experiências com companhias que absorveram essa estratégia e tiveram dificuldades em seguida? Assim, tudo depende da conta que você faz e você tem que acreditar na conta que você está fazendo. Obviamente, usar capital de terceiros, seja dívida ou seja aporte, para lidar com um risco de uma certa forma elevado, obviamente dependendo do negócio o risco, né, o entendimento do risco pode ser um pouco menor, o outro pode ser um pouco maior, mas comprar uma dívida, trazer uma dívida para dentro de casa, para imaginar que você vai ter um resultado futuro e ser capaz de lidar com essa dívida no futuro, é sempre uma aposta muito arriscada, principalmente quando a gente fala em negócio novamente de varejo. Tá? Fluxo de caixa é uma coisa que a gente não deve brincar muito com ele. Não tem, e como você disse, né, são coisas meio antigas, né, olhar para fluxo de caixa, né, mas é isso que faz os negócios darem certo ou os negócios darem errado. Não tem muita alternativa. A gente viu aí recentemente, durante um bom tempo, um boom de startups, inclusive startups de varejo, que eu acompanhei algumas, que fizeram estratégias muito parecidas, né? Acabavam, primeiro, se capitalizando via aporte de investidores, tentando crescer rapidamente, tentando, né, ganhar corpo, seja para pegar mais capital, ou seja, para ter condições de eventualmente buscar um capital de terceiros, né, via dívida. E assim, eu não lembro de nenhuma que tenha dado certo, arriscado muito e dado certo. Fluxo de caixa é uma coisa bem complicada. Tem um certo ponto que você chega que não tem mágica. Ou você põe um dinheiro novo, livre na companhia, ou então a conta não fecha nunca mais. E aí as companhias acabam tendo problemas, muitas vão para RJ, muitas acabam, fecham, quebram e etc. Fluxo de caixa com fluxo de caixa não se brinca com esse tipo de aposta para frente. Sem contar que, como você comentou, você acaba entrando num ciclo que demanda o crescimento. Então você sempre está precificando um crescimento alto. O mercado vira, as pessoas sei lá, não querem mais assistir TV no streaming. E quando você faz a última pedalada de colocada de caixa, você ainda não consegue ver o que está do outro lado da montanha. E num hard cut desse, você desmancha todo aquele castelo de cartas. Exatamente. Se você não tem uma estrutura de capital preparada para lidar com um longo período de incerteza, o risco é muito alto. É muito alto. Como você falou, às vezes as coisas vão bem, só que o mercado muda, acontece alguma coisa no comportamento, às vezes não é nem uma questão econômica, acontece, como você citou, né, alguma coisa no comportamento do consumidor, do cliente daquela empresa. E aí o ritmo de crescimento reduz e aí a conta não fecha mais. Então, eu particularmente sou muito conservador com relação a isso. Maravilha, estamos batendo esse papo maravilhoso aqui com o André Pimentel, CEO da Performa Partner, sobre, naturalmente, como rentabilizar companhia, esses pontos importantes, esses pontos que eu brinquei aqui, pontos antigos sobre a gestão de companhias, mas esses são aqueles determinantes de uma empresa continuar ou não de pé, né? Se ela se perpetua ou não, se a gente está olhando esse investimento mais pulverizável do que o que a gente coloca lá no manual de uma companhia tendo a perspectiva de perpetuidade. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje.
Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação do André Pimentel, CEO da Performa Partners, falando um pouco sobre a estrutura da companhia por dentro. Então a gente sempre traz aqui gestores, sempre traz esses participantes de mercado olhando as alocações das companhias, mas é bacana para você, investidor, aprender aí, se provocar a conhecer o que é o negócio que você investe, e para isso nós estamos contando aqui com a participação muito especial do André. E nessa conversa de quem é quem no jogo das empresas e a importância de você estar por perto, fiz um post recentemente lá no LinkedIn sobre governança. E aí eu colocava uma provocação, fiz uma enquete lá, se de fato as empresas do novo mercado eram as empresas com melhor nível de governança no Brasil. E como a gente está aqui para colocar as perguntas difíceis, não para responder, meu lugar aqui agora é jogar essa pergunta para você. As empresas do novo mercado são as de melhor governança mesmo? Deveriam ser, né? Mas eu acho que a gente ainda tem que amadurecer muito nesse quesito aqui no Brasil. Eu diria até que, enfim, é um mercado razoavelmente novo, né? O mercado brasileiro está começando a lidar de maneira um pouco mais intensa com as questões de governança, e como qualquer coisa a gente só aprende quando a gente vivencia, principalmente vivencia problemas, dificuldades, né? E eu acho que a gente recentemente tem vivenciado aí algumas questões de governança sérias que tem que ser usadas para o mercado, para ele aprender efetivamente como melhorar a sua vigilância em relação às empresas. Não de dúvidas. Tem um pedaço de como o mercado vai olhar, como o mercado vai cobrar, né? Você acha que os analistas que estão acompanhando as empresas, quem está ali no buy side, está sendo tão duro quanto a gente esperaria que eles fossem em acompanhar, estar de perto e pegar ali, morder o calcanhar das companhias? Felipe, isso é um assunto muito relevante e eu acho que talvez muito pouca gente tem dado foco nisso no mercado. Eu vou voltar muitos anos atrás, quando eu fazia algumas reestruturações dentro do Grupo Pão de Açúcar, lá em 2007, e eu liderei a reestruturação da operação do Rio de Janeiro, a Sendas Distribuidora na época, e era uma companhia de capital aberto, inclusive, né, independente, enfim, reportava resultado para o mercado, e durante algumas dinâmicas que o grupo fazia, a gente recebia analistas de mercado como um todo. E uma das coisas que lá nessa época eu já notava é que a gente tinha muito poucos analistas com grande experiência, e não só experiência nos números, né? Mas uma curiosidade muito grande de entender o negócio, de entender as operações. E você tinha um grande número de analistas, que eu diria júniores, né? Isso me chamou a atenção na época, a gente acabava tendo um relacionamento muito mais próximo com aqueles analistas que estavam sempre junto, perguntando, questionando. Tinha alguns analistas que queriam visitar as operações e era muito interessante. Quando a gente eu trago essa lembrança para os anos recentes, e eu acompanho o que está acontecendo, acompanho algumas análises que são feitas de empresas, eu fico muito preocupado com a superficialidade com que as análises vêm sendo feitas. Dificilmente eu consigo ver analistas muito seniors, aqueles analistas que falam com propriedade, novamente, não só sobre números, sobre questões de mercado e etc., mas falam com propriedade sobre a operação de cada uma das empresas, trazendo insumos, informações relevantes de como é que aquela empresa está indo, né? Às vezes não só a fotografia, mas o filme, né? Que eu acho que é o mais importante de tudo para a gente imaginar a tendência que as empresas estão indo. Então, assim, essa é uma questão que para mim tem sido muito relevante. Vamos usar um exemplo recente de lojas americanas. Lojas americanas até
pouquíssimos meses antes, né, da gente saber na prática o que estava acontecendo, você não via nenhuma análise questionando demais a operação, e na verdade a loja americana tinha problema, eu diria que há décadas. Há décadas que aquela operação, assim, alguma coisa dizia que a operação não ia bem. Uma operação que recebeu várias vezes capitalização dos investidores de referência. Em 2020, tinha recebido, sei lá, 8 bilhões de capitalização deles e de mais um fundo. E a companhia não dava resultado, recorrentemente não dava um resultado adequado. E aí, ninguém questionou, ninguém procurou entender o porquê. Mas vai melhorar. Então, assim, infelizmente, eu vejo hoje as análises com muita superficialidade. Eu vejo muito poucos, como eu disse, analistas com experiência, conhecimento sobre as operações das empresas. E isso é muito ruim para o mercado. As empresas acabam sendo muito pouco questionadas ou questionadas superficialmente. Não vou nem falar das dificuldades que às vezes a gente percebe que os analistas têm de criticar uma empresa que tem acionistas de referência e tal, famosos e bons gestores, né? Historicamente bons gestores. Todo mundo erra, isso acontece, né? Mas, enfim, é uma preocupação que eu tenho já há algum tempo. A gente acaba conversando com muita gente no mercado, em uma conversa com um gestor de fundo imobiliário que eventualmente tinha os galpões que atendiam diversos varejistas, ele falava sobre justamente o caso de Americanas, que há muito tempo ele ia no galpão que era alugado para outras varejistas e para essa. Ele falava, não é possível que essa operação dê resultado. Ela está competindo com as outras 2 ou 3 opções, eles estão vendendo eventualmente pelo mesmo preço, cobram a mesma margem do comerciante. Como é que isso aqui, onde você tropeça na caixa, vai entregar no mesmo tempo e com a mesma qualidade e entregar com a mesma margem que os outros em que você vai no CD, o CD organizado, né? Agora, quantos analistas da companhia foram a um CD, dado que essencialmente Marketplace é um business de logística, foi a um CD, eu não vou nem falar de ir na loja, né? Porque aí, acho que se o analista fosse na loja, ele não ia achar que é mil maravilhas. Mas foram ao CD para ver o que era a operação de Marketplace. Para eventualmente, ninguém... eu não estou falando de achar a fraude contábil, porque isso aí é uma coisa que... eu sentei com alguns nomes bons, a gente olhou o balanço, sabendo o que tinha acontecido, e a gente não achou onde está aquele dinheiro até hoje. Então foi muito bem feito o registro. Agora, no mínimo, deixar uma pulga atrás da orelha, como é que essa operação pode gerar esse resultado? Deveria ser esse o lugar. Porque se for só para ler os macro números do balanço e colocar isso num texto, o ChatGPT já faz. Né? Exatamente. O caso de Americanas é um exemplo muito importante para aprender com ele, né? Você fala assim, a gente teve dificuldade, inclusive depois que sabia, de olhar o balanço e entender como é que fizeram, enfim. A questão toda é a seguinte, eles fizeram muita coisa durante muitos anos. Se a operação deles tivesse sido questionada lá de trás, se perguntas difíceis tivessem sido colocadas na mesa, se a lupa do mercado tivesse sido posta sobre as operações de Americana lá atrás, e o mercado exigisse as respostas e buscasse, né, o entendimento, muito provavelmente, primeiro, essa situação não tinha chegado no tamanho que chegou. E segundo, ela não tinha chegado até aqui. Antes tinha tido um problema. Porque, no fundo, enfim, por que ela conseguiu lidar com tanta ineficiência durante tanto tempo? Porque ela foi pegando dinheiro, seja do investidor, do capital, ou dos bancos, ou adiantando, etc.
E por que tanto banco, botou dinheiro lá? Porque você olha para a análise e você fala assim, pô, é um puta negócio, é um negócio bacana, está funcionando. Ah, não tem ido bem por questões de mercado, mas vai melhorar e tal. Enfim, se os questionamentos tivessem sido feitos na medida correta, no ponto certo, lá atrás, dificilmente o mercado teria sido tão benevolente com a oferta de capital para Americanas. E certamente esse problema já teria aparecido muito tempo lá atrás e certamente num tamanho muito menor que esse. Então, assim, se o mercado não for corretamente crítico às operações, não procurar saber exatamente como o negócio anda, em vez de ficar só lendo balanço, que, como você disse, ler balanço o Chape, né, consegue fazer. Assim, não vai funcionar. Não vai funcionar. A gente vai continuar tendo surpresas. De vez em quando alguma empresa aparece com um problema e fala assim, mas como é que pode? Nada dava indicações de que isso ia acontecer. E essas indicações estão lá. Para quem entende, para quem se dedica, para quem procura entender a operação, e como você falou, visitar, o analista deveria visitar as operações. Eu tenho certeza que as empresas franqueariam para qualquer analista que queira conhecer. As perguntas certas apareceriam, os questionamentos apareceriam e as empresas acabariam tendo que se defrontar com situações em que elas teriam que responder. E responder não só a pergunta, mas responder mudando, melhorando, né? Melhorando a eficiência das suas operações e por aí vai. E até isso ajudaria a própria gestão da empresa. Pô, fizeram essa pergunta, para pensar sobre aquele problema. E aí vem um outro ponto também ligado à governança, que a gente está falando do analista, que está numa posição externa à companhia. Mas tem essa questão, essa provocação, essa dinâmica, deveria existir, também nos próprios conselhos, nas reuniões periódicas, entender as companhias e tentar colocar as perguntas certas. E a pergunta que eu tenho nesse sentido os conselhos das companhias estão funcionando? Os conselheiros independentes são independentes e conselheiros? É uma pergunta difícil, porque a gente teria que olhar caso a caso, né? Mas assim, em geral, você tem bons profissionais fazendo parte dos conselhos, né? Se você olha o currículo, enfim, são pessoas experientes em geral, etc. A questão, eu não diria que está ligada aos conselheiros em si, mas sim à dinâmica da governança da companhia, né? Eu acho que esse é outro ponto que as empresas no Brasil, de maneira geral, elas têm muito que evoluir. Você tem companhias, mesmo as companhias de capital aberto, a maior parte delas tem controlador muito forte, né? A gente tem visto exemplos recentes de controladores que eventualmente tomam decisões, não digo que passam por cima do conselho, mas, enfim, que impactam fortemente a companhia e que talvez, se tivesse procurado ouvir o conselho, ouvir de verdade, né, não teria feito e determinadas consequências não teriam acontecido. Novamente, a questão às vezes não são os profissionais, é a forma como a governança das companhias estão sendo feitas. E a gente fala em companhia de capital aberto, mas esse problema ele é muito grande em companhias de capital fechado também. Algumas companhias bastante relevantes, algumas até que já foram de capital aberto, né? Esse problema acaba sendo muito maior lá nessas empresas, porque e aí talvez até um questionamento também um pouco da experiência dos conselheiros, né? São pessoas que eventualmente se formaram como conselheiros e que às vezes não têm experiência, vamos dizer assim, para estar ali, né? De novo, eu acho que apesar de poder questionar eventualmente um ou outro membro e tal, mas o grande problema não está nas pessoas, e sim na forma como a dinâmica da governança acaba sendo exercida nas companhias. Mesmo companhias de capital aberto de controle pulverizado, eventualmente você acaba tendo uma pessoa que manda, por algum motivo ou outro. Enfim, você tem exemplos disso no mercado brasileiro, né? Eu acho que a gente não precisa citar, mas
Eventualmente você tem companhia que tem uma pessoa lá que até o conselho é ela que escolhe. Então fica difícil você imaginar que um conselho teria uma posição rigidamente independente para poder lidar com as questões estratégicas, questionar e etc. A gente fala do problema de dualidade de presidente e CEO. Tem empresa que o CEO que escolhe o conselho inteiro. Aí realmente a raposa tomando conta do galinheiro. E assim, não é uma crítica específica às pessoas, né? Mas é o processo. Mas é o processo. É a concepção do modelo de governança. Exatamente. E nessa aonde se concentra o poder e as dinâmicas com as companhias, a Performa é uma consultoria. Como é? A gente está aqui falando sobre estruturas de donos embatendo. Como é a atuação da consultoria, a relação com o dono em falar o que ele não quer ouvir? Interessante. Vamos lá. Quando a gente fala em consultoria, você tem, eu diria que duas formas de prestar consultoria, né? Você tem aquela consultoria mais tradicional, em que a consultoria faz uma análise e prepara recomendações. Já PowerPoint? Enfim, tipo, né? E assim, não é uma crítica, mas, novamente, é um formato de consultoria. Tem consultorias muito gabaritadas que trazem informações muito relevantes e colocam à disposição recomendações para a gestão, para os acionistas e etc. A Performa é uma consultoria que faz um outro tipo de trabalho, né? A gente tem um DNA muito executivo. Por quê? O nosso principal escopo são grandes transformações, são grandes reestruturações, em que a gente age, boa parte delas, como executivos interinos, como gestão interina. Então, a gente entra para gerir um negócio, obviamente com uma certa autonomia, mas sempre seguindo uma governança acordada com os donos, e a gente está ali para poder dar um resultado. Eu não estou ali para dar recomendação, eu estou ali para dar um resultado. E a gente precisa ter essa autonomia de trabalho, porque coisas operacionais, você não precisa ficar discutindo. A gente, obviamente, discute os grandes caminhos com o dono, com o conselho, seja um conselho consultivo, um conselho de administração, que acontece, e o dia a dia a gente toca, né? Sempre alinhado, sempre as principais decisões partindo de uma aprovação dessa governança. Agora, é claro, você pega empresas que têm perfis diferentes, donos diferentes, né? Algumas delas é muito tranquilo esse processo, quer dizer, o trabalho não é tranquilo, mas o processo de governança, de lidar com os donos, ele acaba sendo muito conforme combinado. E tem outros que o dono, às vezes, ele não gosta muito de ouvir o que a gente coloca na mesa. Eu acho que faz parte do processo, obviamente nem sempre é tão fácil, muitos momentos é tenso esse tipo de coisa, mas não tem jeito. O tipo de consultoria que a gente faz, ela exige que a gente coloque para a companhia, coloque para a sua governança aquilo que a gente entende que é o que eles deviam estar ouvindo, é aquilo que eles deviam estar olhando e tomando decisão em cima. Então, assim, não é muito fácil, mas tem funcionado bem. O modelo de gestão interina, inclusive, muitas vezes o que vai arrumar aqueles 1, 2, 3 pontos de margem não são as macro decisões estratégicas, mas é o apertar parafuso pequeno ali, ter alguém na área olhando determinado ponto, como é que você vai fazer determinado ajuste no incentivo, no programa de incentivo de vendas, como é que você, se você vai colocar meta de margem, se não vai. Se você ficar só no PowerPoint estratégico,
você nunca vai achar esses pequenos pontos, né? E se você tiver que levar para a discussão de comitê cada um desses pequenos pontos, você até consegue resolvê-lo, só que isso vai levar alguns anos, né? E provavelmente até você resolver o primeiro ponto, já surgiram outros e já correram a margem de novo. Felipe, você pegou num ponto muito importante. Quando a gente fala em reestruturação, e a gente olha para o mercado, você tem muitas empresas que falam que fazem reestruturação, mas focam muito na área financeira. Então, na verdade, são pessoas que têm na sua network, têm um histórico, conhecimento, etc., para lidar com reestruturação financeira, renegociar dívida e por aí vai. Esse é um aspecto, eu diria que até pequeno, do processo de reestruturação de um negócio. Nesses casos, a relação com o dono ela é até mais fácil, porque é uma coisa que o dono não tem muita expertise, às vezes ele não tem mais credibilidade, e é uma coisa que não toca muito no negócio em si. A Performa e algumas outras consultorias, o que a gente faz é reestruturação do negócio. E aí, inserido dentro disso, reestruturação financeira também. Mas o que a gente faz? A gente faz com que o negócio volte a ser rentável. A gente faz com que o negócio volte a gerar caixa. E aí é que é a maior dificuldade, principalmente quando você tem empresas que têm um histórico pequeno ou nenhum de ter executivos profissionais tocando o negócio. Porque você começa a lidar com coisas que o dono estava acostumado a olhar, que ele tem as opiniões dele próprias, que eventualmente ele trabalhou na empresa durante anos e ele fez do jeito dele, e ele acha que o jeito dele é o jeito certo, que o problema que a empresa tem não é por conta da operação do dia a dia, e sim por conta de agentes externos. Então, a gente acaba mexendo em algumas situações, receita, como é que eu consigo fazer a companhia vender mais? Tem várias, dependendo do negócio, pode ser que eu tenha eventualmente que dar passos para trás. Tem projetos que nós fizemos que a gente reduziu o portfólio de produtos em mais de 70%. Para quê? Para que a gente pudesse ter foco e voltar a fazer a empresa crescer. Tem empresas que a gente tem que olhar para a rentabilidade. A margem comercial, às vezes, precisa de ajustes. Você, às vezes, não tem... Você nota que a equipe de campo, de vendas, não tem os incentivos corretos para poder buscar vender e vender de maneira adequada. Às vezes, a política está errada. Enfim, às vezes a gente olha para a despesa de um jeito que o dono não olhava. E, às vezes, a gente mexe em coisas que, para o dono, são muito caras. Então... a gente entra naquilo que está muito mais ligado com o histórico que aquele dono mexeu, enfim, os acionistas estão acostumados, etc. E aí não é fácil, realmente não é muito fácil, não. Eu queria, por incrível que pareça, a gente passou 1 hora aqui já, passamos por poucos assuntos, não é? A gente estava conversando no intervalo sobre a diversidade de pontos e queria aproveitar aqui a participação de vocês para trazer esses assuntos para o investidor, e eu queria agradecer imensamente por terem aceito esse convite. Nada, que isso, Felipe. Para mim é um prazer e no fundo, é uma grande oportunidade de poder estar falando um pouco sobre a nossa experiência de negócios, sobre algumas questões que a gente sempre se depara no mercado. Enfim, o nosso trabalho é ajudar as empresas a terem um resultado melhor, a se rentabilizar, e isso às vezes não está só na empresa, está em todo o entorno do negócio, como a gente falou de analistas, de governança e por aí vai. Um prazer enorme e agradeço aí a oportunidade. Se você quiser deixar seus contatos, e-mails, LinkedIn, formas de as pessoas encontrarem vocês, por favor. Não, tranquilo. Se alguém quiser nos acessar, pode acessar o LinkedIn da Performa, ou então o nosso website, que é performapartners.com, e lá estão todos os indicadores, lá tem os contatos, tem os meus contatos, inclusive lá. Não é difícil, é fácil. Muito obrigado à Performa por ceder aqui a participação. E muito obrigado a você, telespectador da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia e pela sua audiência.
O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês as mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer. Para que você, investidor, saia daqui um pouquinho melhor a cada dia com as perguntas, as provocações diferentes, um jeito diferente de pensar o seu investimento. E se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, deixar sua dúvida, sua sugestão, seu comentário, visite lá www.comdinheiro.com.br e mande o seu e-mail para contato@comdinheiro.com.br. Nós vamos ficando por aqui com Você com Dinheiro de hoje e até a próxima.